Meus irmãos, vamos falar dessa prisão que houve agora desse influencer evangélico, se diz influenciador evangélico, Vitor Bonato. Foi preso em São Paulo, era um criador de um grupo, uma célula evangélica chamada Galpão, em Alphaville, Barueri, São Paulo. Foi preso recentemente. Matérias veiculadas em vários sites, jornais, telejornais, UOL, Metrópolis, etc., Globo. Foi divulgada supostos estupros, denúncias de 3 vítimas, tentativa de estupro por outras 3 vítimas, ou seja, crime de estupro, por esse suposto influenciador religioso, líder religioso. Eu não sei como é que uma pessoa de 27 anos se diz líder religioso, e como é pior ainda, como é que outras pessoas seguem essas pessoas cegamente, como se essas pessoas fossem Deus, fossem Jesus, fossem concebedores da palavra de Deus. Pessoas que não têm ainda experiência de vida. Uma pessoa de 27 anos não pode ser líder evangélico. Não pela idade, é porque a experiência de vida é que leva as pessoas a tentar mostrar a palavra de Deus para as pessoas, a mostrar à pessoa qual deve ser o seu caminho na palavra de Deus, na fé, o seu caminho de vida. Segundo ele teve um chamamento divino para criar essa célula no bairro de Alphaville para crianças ricas, que através dessas crianças ricas atrairia os pais dessas crianças. Isso está no relato da imprensa, no relato da mídia. Então criou essa célula chamada Galpão, e através dessa célula jovem, ele estaria ministrando a palavra aos jovens, seria um líder religioso, um líder evangélico. Foi preso, inclusive antes de ser preso, postou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpa por ter falhado, por ter pecado com as vítimas, com as meninas, e que não foi o movimento que cometeu esse tal desvio, essa tal iniquidade, mas sim ele, o cidadão não, o indivíduo chamado Victor Bonato. Esse indivíduo chamado Victor Bonato pediu desculpas e está preso. A advogada criminalista dele se manifestou e vai provar a inocência do cliente e tal. O fato é que está sendo investigado, o Ministério Público está investigando, a polícia está investigando. Mas o que eu passo aqui, o que eu quero passar aqui para as pessoas, principalmente os adolescentes, as pessoas adultas, pais desses adolescentes, é que mostrem que a palavra de Deus a gente deve buscar num único local, na Bíblia. A Bíblia é onde está o conhecimento, é onde está toda a informação do que devemos fazer em nossas vidas. Nós sabemos disso. Não é necessário que um homem, um ser de carne, uma mulher, um homem no aspecto geral, que engloba homem e mulher, um ser de carne, seja aquele condutor da nossa vida, seja aquela pessoa que dá diretriz da nossa vida, que nos leva para o caminho A, que tenta nos levar para o caminho B, ou nenhum outro caminho, ou vários caminhos. Nós não podemos ser guiados por pessoas, por seres humanos que são falhos, são iníquos, que vários de nós cometem a iniquidade apesar de não querermos, mas todo momento nós somos pecadores. Nós pecamos, nós erramos e tentamos acertar constantemente. Mesmo estando na palavra de Deus, nós erramos cotidianamente, diariamente estamos errando. Mas nós tentamos praticar a palavra, todos nós. Mas não devemos nos guiar por pessoas que nos dizem o que fazer cegamente, piamente, e muitos adolescentes que estão em fase de formação de sua vida, de suas consciências, do seu planejar de vida, caem nessas armadilhas. Há vários lobos disfarçados dentro do seio evangélico, dentro do seio católico, em todas as religiões, em todas as matizes evangélicas. Há vários lobos disfarçados de ovelhas, ovelhas robustas, mas são lobos que estão ali conduzindo células, conduzindo grupos religiosos, missões religiosas. Nós não podemos cair nessas armadilhas. Pais, vocês que são adultos, que praticam a palavra, têm seus filhos em células. Olhem para os seus filhos, não entreguem seus filhos a falsos líderes, a líderes evangélicos que se dizem condutor unicamente da palavra de Deus. Eu sou evangélico, mas eu não confio cegamente nisso, porque somos seres humanos, somos falhos. Tentem mostrar unicamente o caminho da palavra de Deus a essas pessoas. Aos adultos que têm o poder de administrar a sua casa, os seus filhos, tenham cuidado com quem seus filhos se envolvem, com quem seus filhos estão praticando a palavra de Deus diariamente. Conversem com seus filhos, troquem ideias com seus filhos, procurem saber a formação de quem está conduzindo seus filhos dentro das igrejas. Viagens de missões, acampamentos,
Isto tudo é revestido de um máximo de cuidado que vocês devem ter. Às vezes ocorrem abusos em viagens, abusos em acampamentos. Nós, como advogados, lemos muito, sabemos do que ocorre, vemos denúncias constantemente contra pastores que estupram fiéis. Tenham cuidado com seus filhos. O caminho único é o caminho da palavra de Deus, mas nós devemos buscar a palavra de Deus na palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a formação familiar, que é a formação das pessoas, do seio familiar. Através do seio familiar, nós frequentamos as igrejas. Porém, não devemos frequentar cegamente aqueles ambientes em que pastores conduzem para todo tipo de processos, todo tipo de reuniões, todo tipo de encontros, de viagens. É preciso ter cuidado nas escolhas e colocações dos seus filhos. Tenham cuidado na colocação dos seus filhos. Agora há essas denúncias de estupro por esse suposto influenciador digital, influencer, que se vale da internet para estar influenciando jovens, um rapaz de 27 anos, em que muitas pessoas se dizem seguidoras desse cidadão, desse indivíduo. Tenham cuidado no aspecto geral com todo tipo de pessoa que se diz influenciador evangélico, influenciador religioso, líder religioso. Líder religioso é uma palavra muito forte para ser usada. Quando alguém lhe diz que é líder religioso, é muito forte essa colocação. Você deve buscar o conhecimento na palavra de Deus, frequentar igrejas e espaços que você se sinta seguro e observar onde frequenta as correntes das igrejas, as missões das igrejas, os espaços que a igreja ocupa, aonde a igreja leva seus fiéis. Que tipo de conversas esses supostos líderes religiosos colocam para você? Tente observar isso, tente fazer um filtro, tente filtrar as informações, o que as igrejas levam a vocês, tentam passar a vocês, principalmente esses líderes religiosos, que há muitos líderes religiosos que são charlatões, que são falsos, que estão somente no seio evangélico para tentar tirar algum proveito dos fiéis, dos irmãos que estão ali em busca de um conforto, em busca de usar a palavra e ouvir a palavra de Deus. É isso que fica, é essa observação que eu quero colocar a vocês. Como crente, como membro da Igreja Batista, eu me sinto incomodado com essas pessoas que se dizem líderes religiosos. A todo momento nós estamos vendo isso. Pessoas gritando, pessoas esperneando, professando a palavra, mas que na realidade tem muita gente ali que está tentando tirar proveito da fé humana, da fé das pessoas, da fé dos irmãos que estão ali, às vezes precisando fortemente ouvir e praticar a palavra de Deus em alguma atividade de uma igreja, em alguma atividade de uma célula evangélica, em algum trabalho de missão evangélica. Tenham cuidado. Aos pais que têm seus filhos menores, aos adultos que observam isso, tenham cuidado ao se envolverem com líderes evangélicos, supostos líderes religiosos e supostos influenciadores religiosos, influenciadores digitais. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like e um grande abraço.